Prezado internauta, estamos aqui em Barra Bonita, na Estância Barra Bonita, num hotel maravilhoso, participando de um congresso da ANEFAC, na sua 19ª versão, falando sobre a economia compartilhada. Espetacular, acabou, as palestras terminaram agora é só um momento de confraternização, de lazer, de um futebol, mas eu quero aqui conversar com o Carlos Ribeiro, que foi o grande responsável por toda a estrutura da organização. Cada um dos coordenadores faz uma parte, né? E o Ribeiro é essa pessoa que fez assim todo esse trabalho de desde antes, durante, depois, todos aqueles pequenos e sutis detalhes que, se não estiverem devidamente ajustados, vão comprometer ou tirar um pouco do brilho do Congresso. No meu entendimento, claro, a minha percepção, a minha observação, de que foi assim, fechado com pleno êxito, tudo funcionando bem. Então, assim, gostaria de perguntar para você, Ribeiro, primeiramente, prazer em receber no nosso programa Comunicação Executiva, mas que você aproveitasse esse espaço para falar assim, esses aspectos, o que está por trás de uma bem-sucedida organização de um congresso. Boa tarde, Reinaldo, é um prazer também falar contigo novamente nesse programa. Olha, o desafio ele é relativamente grande porque nós estamos falando de um congresso de executivos, né? E executivo é um cara que tem uma experiência, ele tem experiências muito boas nas suas próprias empresas, né? Aumenta a responsabilidade, né? De repente, se é qualquer coisa que você faz, por exemplo, para estudante, está tudo certo, né? Estudante, mas não, são executivos, é um público qualificado, então realmente nos dá bastante preocupação. Nós temos uma vantagem muito grande de termos uma equipe bem afinada, bem azeitada, temos uma chance também de trabalhar com gente capazes, todos os demais diretores, os presidentes, os conselheiros da ANEFAC nos dando um grau de autonomia também bastante grande para que a gente possa atuar, não é? Eu sempre falo que a diferença de um evento bem sucedido está nos detalhes. Você tem que considerar principalmente as coisas que poderão dar erradas. É aí que faz a diferença de um evento. Você sempre ter um plano B, um plano C, olha, se chover, o que acontece? O que nós vamos fazer? Se tiver frio, se tiver calor, não é? Você vai fazer um coquetel à noite na área externa do hotel e de repente começa a esfriar, não faz sentido lá. E eu acho que isso realmente é que faz a diferença na organização de um evento. Ainda mais um evento dessa natureza que teve aí uma premiação também de pessoas que foram premiadas aí em administração, em contabilidade e também em finanças, não é isso? Então teve uma premiação, uma sessão específica, diferente dos moldes anteriores. As premiações eram feitas no outro segmento, no jantar, e aqui também no Congresso houve a premiação. Fala um pouquinho sobre os premiados, sobre o que significa essa premiação desses profissionais. Muito bem, isso realmente é o segundo ano que nós fazemos isso e, na verdade, são dois eventos dentro de um só, né? O ano passado nós já trouxemos para dentro do Congresso Anual da ANEFAC a premiação dos profissionais do ano. Então a ANEFAC premia anualmente 3 profissionais, um de finanças, um de administração e um de contabilidade. E resolvemos trazer essa premiação para dentro do Congresso. E ao mesmo tempo que a gente quer fazer que sejam eventos diferentes, né? Então a plenária, só para vocês terem uma ideia, acho que não sei se todos os congressistas perceberam, a plenária é única só, mas as cores, né, a iluminação era completamente diferente, o palco, o painel de palco era diferente, a forma das cadeiras era diferente, era exatamente tudo diferente. O próprio jantar, né, do Congresso é de uma maneira, o jantar do profissional do ano é outro. Então o que nós procuramos com isso é fazer 2 eventos dentro de um e ao mesmo tempo distinguir bem uma coisa de outra. Esse ano nós tivemos a premiação de finanças, nós tivemos o Rui Afonso, que é o diretor econômico, financeiro e de relação com investidores da Sabesp. O ganhador do troféu de administração foi o Sandoval Martins, que é o CIO da Buscapé Company, e de contabilidade profissional agraciado com o prêmio profissional do ano foi o Amaro Gomes, que é o representante brasileiro no IASB, o International Accountant Standard Boards, mora em Londres e veio especificamente para receber esse prêmio aqui no Brasil. Você pode dizer então, agora o evento está cada vez mais se internacionalizando, né? Trazendo palestrantes em nível internacional. E não deixa de ser realmente uma verdade, pelo menos o padrão e a qualidade das palestras, das discussões, dos debates, mostram justamente assim, que vocês estão na vanguarda, fazendo um trabalho de primeira linha, oferecendo aos colaboradores, aos associados em especial, aquilo que há de melhor.
ainda mais num tema arrojado, entenda assim, um tema arrojado, um tema desafiador, um tema provocador como ele, falando sobre as tendências daqui para frente, do futuro das profissões, do futuro da economia, dessa visão compartilhada no próprio processo da economia, ou seja, alguma coisa assim que é como se eu estivesse aqui, eu saio assim, hoje daqui com essa sensação de que quanta coisa está aí acontecendo, a gente nem sabia, e quanta coisa está por vir para que nós estejamos mais e mais devidamente preparados. Um pequeno exemplo disso, só para ilustrar, que estou pensando, ele falou assim, poxa, antes na medicina nós víamos lá, corrigíamos lá um problema e nossos pais, os nossos avós morreram sem saber que estavam doentes, nem sequer sabiam da doença. Depois entrou numa outra fase onde nós sabíamos das doenças, mas não tinha como curar, não tínhamos sensação como saber lidar com as dificuldades e até buscar soluções para a cura. Questões de custo, questão até do avanço da medicina. E hoje, pelas próprias tendências de genoma, de estudos aí da própria estrutura de cada um, do DNA, se prevenindo as possibilidades de que as doenças poderão ocorrer para que possamos tomar medidas bem antes para que a nossa vida seja mais saudável e mais feliz. Olha só que coisa mais maluca, né? Que coisa mais desafiadora pensar sobre isso. Sobre temas como esse aqui, nossa, saio daqui encantado com tanta coisa bonita que eu vi. Então, algum comentário dessa natureza em relação ao que você presenciou, que você também ajudou a organizar? Na verdade, quando nós escolhemos o tema economia compartilhada, nós sabemos que o desafio era muito grande, né? Embora é um assunto que todo mundo quer saber, mas nós temos dificuldade de compreender isso. Mas se nós refletirmos, Reinaldo, um pouco mais, nós vamos ver que o mundo já nasceu numa economia compartilhada, né? Quando foi criado o Sol, as estrelas, a água, o mar e todas as coisas, não foi de propriedade de um único ser humano. Na verdade, Deus deu ao homem todas essas coisas e disse, olha, administrai tudo isso, mas ele não disse que era nosso, não disse que era seu. Com o passar do tempo, nós criamos esse conceito de propriedade e achamos que aquele pedaço de terra é meu, né? que aquele espaço é meu, que aquela água é minha, né? E parece que a própria natureza se encarrega de, com o passar do tempo, de voltar àquilo que inicialmente foi proposto. Então hoje, quando nós discutimos isso, e é complicado porque esse conceito de ter, ele está arraigado na nossa mente, não é? Então, quando nós começamos a pensar que eu não preciso ter mais um automóvel, mas o que eu preciso é de um serviço de transporte, isso nos fere um pouquinho, mexe um pouquinho conosco, porque há muito tempo que nós pensamos com esse conceito de propriedade totalmente diferente. Né? E eu acho que esse foi o grande legado que deixou esse congresso, para a gente pensar um pouco nisso, principalmente na parte comportamental, de não ter mais, eu não sou mais proprietário de um carro, o que eu preciso é de um serviço de mobilidade. Eu não preciso ter uma casa na praia, o que eu preciso ter é um serviço, um lugar em que eu posso simplesmente chegar lá e alugar, eu não preciso comprar aquele tipo de coisa. Né? Eu acho que isso, na verdade, os próprios vestuários, que agora nós estamos começando a ter também parte compartilhamento de vestuário, né? Eu acho que esse é o conceito, o que me deixou muito contente nesse final agora de congresso, é justamente isso, da gente repensar esse conceito de ter. Volto a dizer, inicialmente, na minha concepção cristã que eu tenho das coisas, já nos foi feito dessa forma. Nós criamos o conceito de propriedade e distorcemos talvez aquilo que originalmente o homem foi criado para fazer e para ter. E é hora de mudar um pouco essa referência. Eu acho que questão até de uma questão de sobrevivência, tendo em vista assim o avanço da humanidade em termos de quantidade de pessoas, em termos de escassez de recursos, em termos de recursos que são finitos, e nós mesmos como finitos seres humanos que somos, né, ter essa consciência de que a qualidade de vida talvez seja mais importante do que a gente lutar para ter certos patrimônios que nem sequer vamos ter tempo suficiente, se for o caso, para desfrutá-los, não é verdade? É, mesmo porque tem até um ditado que fala sobre isso, né? As pessoas muitas vezes adquirem os bens e quando conseguem atingir um plano, um êxito total em adquirir, não tem saúde, não tem energia para poder desfrutar aquilo. Né? Então, na verdade, é alguma coisa que você cria tanto que ter, quando você tem depois, você vai falar o que é aquilo. Né? Acaba deixando de herança e, de repente, aquele herdeiro não é o propósito dele, não faz mínimo sentido. Então, todo aquele esforço dessas pessoas em ter, muitas vezes é em vão. Muito bem, então só para finalizar agora, eu gostaria que você deixasse aqui uma mensagem final para os associados da ANEFAC, para as pessoas que vão ter acesso a essas informações e até que conheçam, porque não, já fica um convite, porque eu sou apaixonado pela ANEFAC
tendo em vista assim não só o trabalho que elas realizam, mas essa preocupação em oferecer aos seus associados aquilo que há de melhor, em termos de que tenham uma melhor carreira, uma melhor condição profissional, ainda mais no compartilhamento, no network que é feito aqui, como esse que aconteceu aqui, como acontece nos congressos da própria ANEFAC. Muito bem, um dos propósitos da ANEFAC é deixar todos os executivos up to date sobre tudo aquilo que está acontecendo no mercado. Então, se você é um tributarista, saiba que a ANEFAC sempre, qualquer alteração tributária, a ANEFAC vai estar tratando desse assunto, né? Administrador, trabalha com logística, trabalha com TI, saiba, a ANEFAC sempre tem, e a nossa proposta é sempre deixá-lo todos up to date sobre tudo aquilo que está acontecendo de novidade. Portanto, é super importante que esses executivos, que os nossos convidados, que os nossos ouvintes entram no site da ANEFAC, pesquisem, tem muitos eventos acontecendo, a nossa grade está praticamente repleta até o final do ano. E, acima de tudo, uma outra bandeira que nós defendemos é a parte do networking. Super importante um evento como esse, passarmos 3 dias afastado dos nossos afazeres normais, né? E nessa parte de entretenimento também, de convivência familiar, faz toda a diferença no seu dia a dia profissional quando você cria um elo de ligação, quando você verdadeiramente pratica o network. Tem pessoas que acham que o network é só ligar para ele quando precisar de uma ajuda. Não. O networking realmente é alguma coisa que você tem que cultivar, que você tem que desenvolver, e não é apenas uma única vez trocando um cartão de visita que você constrói o network. O network realmente você precisa conviver com as pessoas, precisam participar de eventos, muitas vezes social, como tivemos aqui durante esses 3 dias. Isso realmente é o network, e todos os executivos que praticam isso reconhecem o benefício que isso traz para a sua vida, tanto pessoal como profissional. Só para reforçar, o site da ANEFAC? www.anefac.com.br, e lá você vai encontrar toda a nossa programação, e tem muita coisa boa para essas 3 grandes áreas: finanças, administração e contabilidade. Das mais variadas, insisto, situações, dos mais variados cargos. É super importante, tem conteúdo bastante interessante para todo mundo que for lá visitá-lo. Muito agradecido, Carlos Ribeiro. Aliás, um prazer muito grande falar com você, porque assim, eu vejo que é uma pessoa que faz todo um trabalho com muita dedicação, com muito esforço, muito empenho, tem essa gana de fazer as coisas muito bem feitas, é um perfeccionista. Perfeccionista tem um lado negativo, que é o excesso, mas entenda assim, que é esse cuidado e esse zelo que faz com que o sucesso no congresso dessa natureza seja coroado de pleno êxito. Por isso, então, parabéns. E para nós do Comunicação Executiva, uma satisfação muito grande em apoiar, em prestigiar, estarmos sempre presentes, porque, afinal de contas, há uma troca muito grande. Aqui eu saio daqui engrandecido, saio daqui enriquecido, com tantas trocas, com tanto aprendizado, no convívio, não só na estrutura, como é que as pessoas fazem um trabalho bem feito, mas principalmente das informações que são compartilhadas, do network, ou seja, de muitas maneiras diferentes. Fica aí um toque, um convite, caso você não esteja ainda associado da ANEFAC, que você se ligue. Pode ser para você um grande diferencial na sua carreira e, por que não, na sua realização profissional e pessoal também. Muito agradecido, então, mais uma vez. E para você, fica aí um abraço e até o nosso próximo programa. Até lá.